A gente trouxe aqui a Shirley Meira, que é doutora, professora também em psicologia, para comentar este assunto. Doutora, eu começo fazendo uma pergunta, porque no passado, algumas pessoas que apresentavam esses transtornos psíquicos eram aprisionados em hospitais. Então, como a lei da reforma psiquiátrica de 2001 mudou a forma como a saúde mental é tratada no Brasil? Obrigada pela pergunta. Sim, ouvindo a Jureuda e ouvindo a sua pergunta, quando ela diz que o manicômio está nas nossas cabeças também, né? Ou seja, um marco legal, um dispositivo legal, ele não é suficiente, né, para de imediato gerar respostas imediatas que sejam capazes de desconstruir um paradigma que se criou ao longo de década, de século, onde a sociedade olha para os seus loucos, entre aspas, né? Com pessoas que precisavam ser isoladas. As pessoas passavam por tortura. O Franco Basaglia, né, que é um psiquiatra italiano, quando ele esteve no Brasil para visitar a colônia de Barbacena, em Minas Gerais, ele ficou horrorizado. E, em suas palavras, ele diz: é um campo de concentração nazista. Eu estou diante de um campo de concentração nazista. Então, romper com isso é um processo que requer tempo. Tanto é que a Jureuda, ela vem pontuando todas as dificuldades que nós encontramos, por exemplo, na rede de atenção psicossocial do Estado do Pará, e não só do Estado do Pará, nós estamos falando de uma realidade de Brasil que ainda precisa muito ser feito, sabe? Então, quando a gente fala de reforma psiquiátrica e coloca o marco ali da lei número 10.216 de 2021, nós estamos dizendo que foi o início de uma ruptura importantíssima, inspirada pelas ideias do Franco Basaglia. O Ministério da Saúde reconheceu que era um modelo excepcional porque estava gerando efeito. Ou seja, a gente saiu de uma prisão, né, eu vou dizer, os hospitais, os manicômios, os asilos, eles eram prisões onde torturavam as pessoas, para um modelo de atenção aberto, comunitário. Então, mas a gente tem muito aí que avançar, e mais na frente a gente vai falar das leis estaduais, que vêm para, né, somar, complementar uma legislação federal. Perfeito. Como a Shirley bem disse, o Pará também possui a política estadual de proteção dos direitos das pessoas com transtornos mentais e sofrimento psíquico no Pará, por meio da Lei 9.933 de 2023, de autoria do deputado Carlos Bordalo, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor. A gente vai ouvir agora uma fala do deputado Carlos Bordalo, que criou um grupo de trabalho para assegurar que políticas públicas neste campo da saúde mental do Pará sejam asseguradas ao público. Vamos ouvir. O Legislativo tem cumprido aqui no Pará um papel fundamental. Nós já instalamos um grupo de trabalho permanente aqui na Assembleia Legislativa sobre saúde mental. Já aprovamos lei estadual para acolhimento e proteção das pessoas com transtorno mental. Já aprovamos um recesso suplementar para os profissionais da rede de assistência psicossocial. E desta forma nós vamos trabalhando, né? Nosso propósito é enfrentar os dilemas e as crises causadas pelas crises climáticas, causadas pela pobreza, pela exploração muitas vezes de mão de obra. O parlamento é o indutor de novas políticas públicas. Se Deus quiser, esta é uma das políticas que nós haveremos de implantar no Estado. Então, hoje aqui pra gente é um dia muito especial. Estamos recebendo essa mulher maravilhosa, Shirley Meira, doutora. Né? Não é fácil uma mulher conseguir ser doutora, e ela é doutora de doutores, que estudou lá na universidade. Doutora com doutorado, né? Doutora com doutorado, que chique, né? Então, Shirley, eu quero dizer que é muito bom ter você aqui com a gente para tratar desse tema tão caro para a nossa sociedade, que é essa luta, né, contra os manicômios, para que não exista mais hospício na nossa sociedade. E queria, assim, que tu pudesse falar da tua trajetória, né, no campo da psicologia. Gelina, obrigada pelos elogios. Saiba que a recíproca é super, mega verdadeira. Bem, eu me formei em psicologia há 26 anos, em 1999, né? Eu sempre fui uma pessoa muito interessada nas pessoas, né? No sentimento, nos comportamentos das pessoas. E isso me levou a escolher psicologia. Então, antes de ser uma profissão que me dê retorno financeiro e que me ajude a sobreviver, a psicologia sempre foi uma lente, sabe? Para eu ver o mundo de modo diferente, para eu conseguir entender essa realidade social e o quanto a psicologia ela tem potência para poder
sabe, contribuir para que a vida das pessoas sejam transformadas e as nossas vidas também, né? A psicologia tem um campo muito vasto de possibilidades, de atuação, de é uma ciência muito, sabe, que te oferece muitas possibilidades, desde a área da saúde, da educação. E eu, particularmente, sempre estive muito conectada com as questões ligadas a direitos humanos, à saúde mental, à educação. Eu sou educadora, no momento eu estou um pouquinho paradinha por uma questão mesmo de saúde, mas devo estar retornando. Então, eu sempre fui atravessada pelas questões da psicologia e da saúde mental e tudo que é potente nesse sentido. Já atuei junto a comunidades, por exemplo, quando eu penso na área social, fiz um trabalho interessante lá na Vila da Barca, lá atrás. Então é algo que eu vejo assim com muita responsabilidade, muito compromisso ético, entender o quanto a psicologia pode contribuir, né? Hoje eu faço parte eu coordeno, eu não sei se eu acho que eu já posso entrar um pouquinho nessa conversa, né, para depois a gente chegar também nessa lei, também nesse GT. Eu coordeno a equipe de produção legislativa do deputado Bordalo. Eu digo que é uma atividade estratégica e de alta relevância. Trabalhar com um parlamentar com visões progressistas, você precisa ser alinhado a visões progressistas. Você precisa ser progressista também, né? A gente discute violação de direitos humanos, justiça social, racismo ambiental. A gente mexe com grandes indústrias, com grandes empresas. E a gente precisa ter uma narrativa alinhada. Então, o meu papel é conseguir fazer com que o que a gente apresenta aqui dentro da Assembleia Legislativa, ele esteja alinhado com aquilo que a gente defende, com o que a sociedade, de fato, precisa. E exige celeridade, sabe? Exige agilidade, porque as coisas podem acontecer na madrugada, sabe? E no dia seguinte, você precisa estar muito bem alinhado, né? Você acaba sendo também, o parlamento também, aqui é um lugar onde as pessoas, onde os parlamentares, eles são porta-voz da sociedade. Então, a gente não pode fazer só aquilo que é modismo ou algo nesse sentido, nem pensar. A gente precisa pensar em políticas públicas que realmente respondam às necessidades dessa sociedade. E esse lugar, ele me dá essa oportunidade. Trabalhar com um parlamentar de esquerda, trabalhar na Comissão de Direitos Humanos, me possibilita esses atravessamentos que muito contribuem aí para que a gente entregue coisa boa para a sociedade. Pois é, Shirley, e o fato de tu teres esses 26 anos já de caminhada na psicologia e acabar tendo terminado aí comandando a produção legislativa do deputado Carlos Bordalo, acredito que faz com que a produção dele toque em temas mais sensíveis, inclusive, como este. Então, para ti, qual é a importância do Parlamento Estadual estar, digamos assim, antenado com essa pauta da saúde mental hoje em dia? É fundamental. Veja bem, não tem como a gente falar em políticas públicas sem que antes a gente pense numa legislação que legitime, né? E que garanta que essa política ela possa existir. Então, o parlamento, ele é fundamental. É daqui que saem as políticas públicas, é aqui que a gente define as diretrizes, os princípios, os serviços, como eles devem ser estruturados. E no caso da política estadual de saúde mental, é exatamente isso que a gente traz. Uma política totalmente alinhada com a Lei 10.216 de 2001, que a Jureuda trouxe. Uma lei que é o marco do rompimento do modelo tradicional, hospitalocêntrico, manicomial, né? Para um modelo de atenção à saúde inclusivo, desinstitucionalizado, em comunidade, na família, né? Com possibilidade de reintegração dessa pessoa na comunidade. Então, foi dessa forma que nós fizemos. E aí você pode me perguntar, Angelina, você pode me perguntar... por que uma lei estadual, já que existe uma lei federal? O que muda, né? O que adiciona aí, né? Exatamente, o que adiciona? Nós estamos falando de um país de dimensões, sabe? Gigantes, continentais. Pensa, a psicologia, a saúde mental no estado do Pará. Né? Quando a gente pensa a psicologia, quando a gente pensa a saúde mental no estado do Pará, tu achas que tem alguma semelhança com o Sul? Nós vivemos realidades totalmente diferentes, díspares, totalmente. Então, quando a gente pensa numa política de saúde mental, nós estamos falando na nossa capacidade de adequar essa política, essa lei, a uma realidade local. E a legislação faz isso, sem perder de vista, em momento algum, aquilo que é o cerne, né? E quando a gente cria uma política estadual também, nós estamos dizendo que há um compromisso político e institucional do Poder Executivo, com os princípios e com as diretrizes do modelo, sabe, do novo modelo de atenção psicossocial, que é alinhado ali com a reforma psiquiátrica. Nós estamos dizendo isso.
nós também damos muito mais legitimidade à luta antimanicomial e criamos um marco em nível local, né? Então, o parlamento ele é fundamental. E outra coisa, não existe política pública sem que se pense em orçamento, em financeiro. Quem é que analisa e vota a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Quem vota a lei, a LOA, a Lei Orçamentária Anual? Quem vota o PPA são os deputados. É ali que a gente identifica se tem recurso, se não tem recurso, como é que faz o remanejamento, criamos emenda. Inclusive, o deputado Bordalo, ele criou um programa. Ele tirou a saúde mental da invisibilidade do orçamento. E a gente tirou, e hoje em dia você vai lá no orçamento e percebe que tem lá um programa específico, né, para a saúde mental. Ela não está dentro, né, do pacotão como um todo. Então é fundamental. Shirley, eu queria que tu pudesse falar para a gente como é que foi esse processo legislativo que criou a Lei 9.933 de 2023 e que eu sei que tu fizeste muito trabalho com relação a isso. Eu queria que tu contasse para a gente quem procurou o mandato do deputado, quem procurou a Comissão de Direitos Humanos, as entidades que estiveram à frente desse processo. Como é que tu pode fazer essa leitura para a gente, por favor? Foi muito interessante, viu, Angelina? O que estava acontecendo em 2020, 2021, 2022? A pandemia, não foi isso? Em meio à pandemia, para vocês terem uma ideia, o então governo federal, ele, começou a desmontar a Política Nacional de Saúde Mental. Ele queria ali, revogar, e ficou conhecido assim como revogaço. Se eu me lembro bem, era quase 100 portarias editadas ali entre 1991 e 2014, que assegurava esse novo modelo de atenção à saúde mental. Os CAPs. A rede, exato, que garantiu a criação da rede de atenção psicossocial, as residências terapêuticas, os consultórios de rua, né? Então, as unidades de acolhimento das pessoas que têm problema com o uso de crack e outras drogas, alcoolismo, drogadição, de um modo geral. Então, naquele momento, nós fomos instigados, confrontados, pelo fato de também eu ser da psicologia, Bordalo, e principalmente por Bordalo ser da área de Comissão de Direitos Humanos, a Associação Brasileira de Saúde Mental, na pessoa da Marilda, veio nos provocar, né, com relação... O que a gente estava fazendo diante desse revogado? A doutora Marilda Couto. Doutora Marilda Couto. Que é da Abrasme, né? Que é da Abrasme. Ela, digamos assim, ela me provocou na rede social. A gente já tinha um trabalho aqui dentro. E aí, quando eu cheguei, eu provoquei Bordalo. E ele disse, bora! É nosso compromisso, bora fazer. E foi a partir daí que a gente criou o GT, Direitos Humanos, Saúde Mental, com a participação da Abrasme, da UFPA, do Conselho Regional de Psicologia, da Secretaria de Estado de Saúde Pública, Secretaria de Estado de Saúde Municipal. Então, foi uma construção coletiva, entendeu? Atendendo os anseios que eram antigos, de ter uma lei em nível estadual. Então, quando a gente conseguiu concretizar isso, foi maravilhoso. Em nível federal, para você ter uma ideia, o Paulo Delgado demorou 12 anos para conseguir aprovar a Lei 10.216. Então, anos depois, posso dizer que nós somos mais felizardos, assim, né? A gente demorou tempo recorde. Isso demonstra que o parlamento tem esse entendimento também da importância dessa política de saúde mental estar mais alinhado os interesses de quem recebe o serviço, né? Sim, com certeza. E aí, como é que está, Shirley, hoje o serviço de saúde mental no nosso estado? Bem, como a Jureuda adiantou ainda há pouco, inclusive nós teremos uma reunião aqui no parlamento, uma reunião de trabalho no dia 26, 28, para discutir um relatório, né, algumas diligências que o Conselho Regional de Psicologia fez pelos estados, e ele vai trazer um panorama de como está a nossa rede de atenção psicossocial. A gente não pode falar, tem sempre o que melhorar, precisa melhorar, né? Como ela disse, a população aumentou, os serviços permaneceram, até porque por trás desse desgaste também, dessa precariedade dos serviços, havia lá atrás, desde lá de trás, um desejo de, talvez, descredibilizar esse modelo com a nova política de saúde mental. Por exemplo, acabando com residência terapêutica e tal. Então, a gente tem muito ainda para fazer. O GT fez diligência, o GT apresentou proposta, o Bordalo destinou emendas para a área de saúde mental. Mas
é um processo contínuo. Como eu disse, o manicômio está na nossa cabeça. Então, está na cabeça das instituições também. E ainda existe no Brasil, mesmo que de forma disfarçada, alguma prática manicomial? Existe sim, existe. Não somente de forma... acaba existindo, né? A gente diria. Porque hoje em dia, o que a gente quer? O que a gente precisa? O que a sociedade quer com base na reforma psiquiátrica e na luta antimanicomial de tantos trabalhadores, né? De tantos movimentos que se engajaram e que se engajam até hoje, um movimento extremamente ativo. O que a gente quer hoje? Quer que tenha hospitais gerais e que nos hospitais gerais tenha leito psiquiátrico. Quando muitas vezes eu mantenho as pessoas, né, nos hospitais psiquiátricos, porque a rede privada, nós temos hospitais psiquiátricos na rede privada, e nas visitas que se faz, nas investigações que se faz na diligência, a gente observa que tem práticas que são muito similares, sabe? Práticas que são muito similares, de contenção, de isolamento, de silenciamento dessas pessoas. Nós temos vários casos de instituições particulares, conveniadas, às vezes com o poder público, onde muitas pessoas morrem lá dentro e às vezes fica difícil saber o motivo de fato, né? Na verdade, assim, eu vou te falar como alguém que toma conta de alguém que precisa do CAPS, né? O sofrimento psíquico, ele é algo que ele atravessa a vida de alguém que, de repente, essa pessoa que eu tomo conta, ela tem já 78 anos e tem uma vida de 50 anos tendo que acessar esse tipo de serviço. Então, mesmo que ela tenha um plano de saúde privado, ainda assim é difícil o acesso a esse direito de cuidar da saúde mental. E também o isolamento, ele não é só algo dos próprios espaços de poder, mas dentro da própria família há um isolamento dessa pessoa que tem a saúde mental prejudicada. Ao ponto que eu e minhas filhas que tomamos conta dela. Então, se tiver que passar Natal é com a gente, se tiver que passar o Dia das Mães é com a gente, todas as festas é com a gente. E é uma pessoa que é como eu, como você, que ama, que tem pensamentos em determinados momentos muito concatenados, pensamentos de sociedade muito elevados. E, infelizmente, ainda há muita prática de silenciamento, de isolamento, né? Às vezes por parte da família mesmo. E aí, Shirley, eu queria que tu falasse para quem tem esse tipo de situação na sua família, como é que acessa esse serviço, como é que busca uma ajuda para esse familiar que de repente tem algum sofrimento psíquico. Pois é, Angelina, esse seu depoimento traduz um pouco, né, o que a gente estava falando. Mudar um paradigma é demorado, exige esforços coletivos, né? Essas famílias também são fruto dessa mesma sociedade que lá atrás, né, isolava e que achava que transferir essa responsabilidade para o Estado talvez fosse mais, né, menos pesado. Não que as famílias façam isso, seja esse o único motivo. Às vezes as famílias têm muita dificuldade de lidar com isso e o poder público nem sempre assume verdadeiramente, né, esse compromisso ali de estar dividindo essa responsabilidade. Bem, nós temos os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que ele é distribuído por distrito, nos bairros. Ele é uma porta de entrada, então as pessoas podem procurar. Nós temos CAPs para quem chama de CAPSI, que é CAPs que é voltado para o atendimento da criança, né, atendimento infantil. Nós temos os CAPs AD, que é os CAPs álcool e droga, onde as pessoas que têm problemas com a droga, né, drogadição, alcoolismo, elas podem sim procurar, né, as unidades básicas de saúde, as UBSs também, você pode buscar atendimento e depois você ser aí encaminhado para um centro de atenção psicossocial. As pessoas que estão internadas por muito tempo, que a gente chama de internação de longa permanência, quando elas retornam, né, quando elas precisam receber alta e não tem família, nós temos aí um outro dispositivo que é fundamental, que são as residências terapêuticas. No estado do Pará tem 2 somente, a gente sabe que precisa de mais. Então muitas pessoas estão muito tempo internadas, elas não têm mais vínculo com a família, as famílias não os procuraram mais.
E elas precisam de um tempo. E também temos o programa de Volta para Casa, que é um recurso que foi criado, um auxílio. Hoje acho que está no valor de 700 e tal, quase 800 reais, para ajudar essas pessoas a reconstruir suas vidas e se reintegrar na sociedade, né? E todos nós temos que fazer nossa parte. Verdade. A Shirley trouxe pra gente uma cartilhazinha aqui. Shirley, o que tem nessa cartilha aqui? Resultado do 9º Congresso Brasileiro de Saúde Mental, que a Angelina acompanhou direto no ano passado, né, Angelina? Verdade. Foi uma experiência bem O que nós temos aqui nessa cartilha? Essa cartilha, ela mostra a nossa experiência aqui dentro do parlamento. Nós já servimos de referência para muita gente, viu, fora aqui do estado. Esse congresso era uma janela para o Brasil, para o mundo. A gente queria dar visibilidade a esse dispositivo que tem funcionado, que a gente discute, que gestou leis. Inclusive, trouxe aqui para vocês verem também, que essa é muito interessante, que a gente também tem uma lei que instituiu a semana, não só um dia, porque nós temos o dia de luta antimanicomial, dia 18, né? Mas nós instituímos a semana de luta pelos direitos das pessoas com sofrimento mental e por uma sociedade sem manicômio. Então, é para discutir a semana inteira, na verdade é para discutir o ano inteiro. Mas nessa semana a gente quer dar muito mais visibilidade, né, a essa questão. E escolhemos que essa semana começasse, por exemplo, a partir do dia 16 de maio, aludindo assim ao mesmo dia do ano de 2016, quando o Estado do Pará encerrou as atividades do último hospital psiquiátrico existente aqui em nosso território. Então... Caramba, já que a gente está falando de visibilidade, Shirley, o que as novas gerações precisam saber sobre essa luta e ainda de que forma a sociedade pode contribuir para o fortalecimento dessa política para que tenhamos uma saúde mental mais humanizada aqui no Brasil? Falar dessa nova sociedade das IAs, né? Nossos filhos, nossos netos nasceram nesse mundo digital, nasceram nesse mundo digital. Metaverso já, né? Metaversos e tal. Ao longo desses anos, o meu trabalho, assim, tem sido guiado pela convicção de que cuidar da saúde mental, na verdade, é fundamental para o desenvolvimento pleno do indivíduo e da sociedade, entendeu? Não tem desenvolvimento civilizatório se você não cuida das pessoas, se você não cuida desses jovens, se você, sabe, não se insere nesses movimentos que buscam avançar em políticas públicas, que possam acolher e escutar essas pessoas. Então, eu digo sempre que a trajetória me ensinou a escutar, acolher, intervir com responsabilidade e empatia. E dessa forma nós podemos transformar a realidade. Porque uma coisa é você dizer, olha, eu fui diagnosticada com diabetes, eu tenho uma hipertensão, eu tenho um câncer de pulmão, por exemplo. Isso é legitimado pela sociedade, sabe? Mas quando você diz que está com sofrimento psíquico, com sofrimento mental, as pessoas não legitimam isso. É como se você não tivesse autorização para adoecer mentalmente. E isso é muito complicado, porque as famílias estão adoecidas, os filhos estão adoecidos dentro dos quartos e as famílias não veem esses filhos. Então, quanto mais o parlamento aqui, nós e as instituições e a sociedade falar sobre isso, mostrar como isso afeta as famílias, a gente avança, né? A depressão não cura com tapinha nas costas. A depressão não cura. Poxa, você é forte. Saia desse lugar. Não é assim. Então, muitas famílias, elas se equivocam na abordagem. Muitos profissionais se equivocam na abordagem por desconhecer a gravidade, né, do que é o adoecimento mental. Shirley Meira aqui com a gente. Angelina Anjos, muito obrigado pela sua participação. Tem mais alguma pergunta para nossa Shirley? Não, quero agradecer a Jureuda Guerra, né, que esteve conosco nesse programa, a Shirley Meira, ao deputado Bordalo, que se não fosse os trabalhos que ele desenvolve através da Comissão de Direitos Humanos, o DH-Alepa não estaria no ar. E dizer para você que está aí na sua casa, nos ouvindo, que o programa DH-Alepa traz para o centro da pauta questões em direitos humanos. É uma iniciativa da Fundação Rádio e Televisão da Alepa, Afonso Galindo, fundação criada na presidência do presidente deputado Chicão, que tem a missão de comunicar, produzir e veicular programas de cunho informativo, cultural e educativo, além de servir como meio de divulgação das atividades parlamentares. Shirley, muito obrigado pela tua participação. E antes de terminar, como é coordenar a produção legislativa de um deputado que não para?
tem que ser formiga atômica. Tem que ser muito ágil, né? Porque é muita responsabilidade. Você não pode propor qualquer coisa, né? Além de estar alinhada ali, né, com a visão progressista e tal, você também tem que conhecer de regimento interno. Tem que conhecer de regimento interno, você tem que ver se aquela proposição realmente, juridicamente, ela é viável, se tecnicamente ela está bem escrita, né? Nós não podemos ser um mandato de pareceres de CCJ com voto contrário. Então, o Bordado tem muitas leis aprovadas e, nos últimos anos, ter contribuído para isso também me deixa muito feliz, sou muito grata por isso. É um parlamentar espetacular. E a nossa vinheta... Vamos ouvir de novo a nossa vinheta antes de terminar aqui com a Shirley Meira, nossos agradecimentos também à Angelina Anjos. E é isso, para você que quer acompanhar o DH Alepa, só correr daqui a pouquinho lá no nosso YouTube Alepa Pará para assistir a nossa Shirley Meira com imagens. Com imagens. Isso. Já, mais tarde tá no ar. TV e rádio e todas as plataformas. Enquanto isso, a gente segue com música, com banda Sayonara, Confesso Que Te Amo, aqui na Voz da Democracia. DH Alepa, na rádio Alepa FM 101.5, o primeiro programa de questões em direitos humanos do Parlamento Brasileiro. Uma produção da Fundação Rádio e Televisão da Alepa Afonso Galindo. Rádio Alepa, a voz da democracia, para todo mundo ouvir.